Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós viemos aqui para buscar a tua presença, Jesus. Então vem sobre nós nessa noite. Se você quer mais do Senhor, aplauda Ele mais uma vez, bem forte. Aleluia. Declare: eu te busco. A cada dia nós vamos aprendendo mais do Senhor. E vendo o quanto nós precisamos pagar um preço diante de Deus. O quanto nós precisamos aprender mais a estar na presença de Deus. Eu sei que Deus trouxe você e eu aqui nessa noite para fazer algo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque é o culto de domingo à noite. Nós estamos aqui porque Deus te trouxe aqui para falar o teu coração e para fazer algo na tua vida. Eu estava lendo o livro do profeta Abacuque. Eu queria abrir com você. Livro de Abacuque, mais ou menos na página 1200 da tua Bíblia. Quase no Novo Testamento. Eu anotei algumas versões aqui da revista atualizada, revista corrigida, NVI. Mas eu quero ler com você aqui. Abacuque capítulo 3, verso 19. Quantos que estão aqui nessa noite precisam que Deus faça um milagre? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus quer te fazer andar sobre lugares altos. Amém? Por cima do desafio. Amém? Todos acharam? 3:19. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? É isso que diz? Altaneiramente quer dizer que se eleva muito alto. Isso é o que quer dizer. Na revista corrigida, que deve ter por aqui, diz assim: Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A NVI diz assim, isso é outra versão bíblica: o Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Quer dizer, Ele traz uma habilidade para você passar por cima de desafios, amém? Uma Bíblia revisada diz assim: o Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre lugares altos. E eu começo a entender, depois de ler a palavra de Deus, que Deus, Ele nos quer ver andando em lugares altos. Mas o que é isso para nós? Como eu disse, todos os dias nós precisamos aprender mais de Deus. Esse lugar alto, ele mostra como Deus quer nos levar mais alto. Como Deus quer nos levar para perto dEle. Como o Senhor, Ele entende as nossas fraquezas e Ele quer nos fazer mais alto, nos levando para perto dEle. Se nós lermos Salmos 91, vamos lá. Eu quero ler com você algumas verdades bíblicas que eu anotei aqui. O Senhor entende o quanto precisamos dEle e quer que experimentamos do seu poder. Salmos 91, verso 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente,
Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as penas, e sob suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga à noite nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O Altíssimo é a nossa morada, e nós precisamos aprender a habitar nesse lugar alto. Lugar alto fala para nós habitar na presença de Deus. E eu fui meditando na palavra e vi que Isaías 57:15, eu vou ler para você, eu anotei aqui. Diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também, preste atenção, eu habito também, Deus falando, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quer dizer uma coisa? Abatidos são pessoas que se sentem sem força. Abatido é aquela pessoa que se sente diminuída, que se sente humilhada. E quem sabe você está aqui nessa noite se sentindo abatido, humilhado, mas o Senhor está aqui para te dizer: eu habito com você. Habitar com o Senhor é habitar num lugar seguro. Abacuque disse: habitar nos lugares altos é habitar na presença de Deus. E como nós precisamos aprender isso. Como eu preciso buscar mais de Deus. Como você precisa buscar mais de Deus. Como nós precisamos receber essa sintonia do Senhor. Contrito fala de arrependido. Eu habito, Deus falando, eu abato com os abatidos e com o de coração contrito. Coração contrito é um coração arrependido. Eu habito com um coração arrependido. Quer dizer que quando você se arrepende, o Senhor, Ele quer habitar com você todos os dias. E quem sabe você está aqui nessa noite precisando de um milagre de Deus. Nós vamos juntos aqui, todo como corpo de Cristo, nós vamos dizer: Senhor, nós queremos habitar na Tua presença. Porque esse é o lugar que nós precisamos. Agora, Abacuque, na sua oração, volta lá para Abacuque, capítulo 3. Nós lemos o verso 19. 19 diz: o Senhor Deus é minha força e me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, quer dizer, em lugares altos. Só que nos versos 17 e 18, olha a oração de Abacuque, mais ou menos na página 200 da tua Bíblia. Abre de novo. Abacuque, em sua oração, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele firmou os meus pés. Olha que interessante. Abacuque está dizendo o seguinte para nós aqui. Ele está afirmando que não são os problemas difíceis da sua vida que vão separar ele de andar em lugares altos. Não vão separar ele de andar na presença de Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não são os desafios que vão te separar de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Ainda
que aparentemente não haja solução. Quem sabe você me diga, mas pastor, não tem mais solução para a minha vida. Quem sabe você me diga, está muito difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho força. Ele te diz, eu sou a tua força, habita comigo e deixa eu assumir o controle. E como nós precisamos aprender isso. Mesmo que não haja solução, ele disse que a sua força vinha de Deus no verso 19. Ele disse, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Quem sabe o inimigo tem dito tanta coisa para você, e quem sabe você tem aceitado aquilo que ele tem dito. E nós precisamos fazer assim como Abacuque. Pode falar, a minha salvação vem de Deus. Pode falar, é o meu Deus que está no controle. Pode falar, porque é Ele que vai me abençoar. Então nós precisamos, logo em seguida ele afirma, e o meu Deus vai me fazer andar em lugares altos. Quer dizer, o Senhor vai fazer com que você passe por cima do teu problema, passe por cima do teu desafio. Mas nós precisamos habitar em lugares altos, habitar na presença de Deus, arrebatar o coração de Deus. E nós precisamos crescer mais nisso. Quem sabe nós vamos fazer outras reuniões aí, não de 12 horas de adoração, mas de algumas horas de adoração. Então, agora, preste atenção numa coisa. Abacuque nesse momento aqui, ele se mostra convicto. Ele se mostra convicto e certo de fé. Mas eu consegui entender que nem sempre foi assim na vida dele. Eu consegui entender que Abacuque, ele viveu num período conturbado da história de Israel. Então nós vemos que o profeta Jeremias profetiza a destruição do templo. Depois você lê toda a história aí. Jeremias profetizou que toda a nação seria levada ao exílio. Durou 70 anos isso. Então nós vemos aqui Abacuque no capítulo 1, olha aqui comigo. Olha o que diz aqui, 1 verso 2. Olha o que Abacuque diz aqui, nem sempre foi assim. Cheio de convicção. No verso 2 ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei em violência e não salvarás. Abacuque, ele desejava ver o povo renovado, mas nós vemos aqui que ele está dizendo: esse meu Deus não me ouve. E quem sabe tem alguém aqui nessa noite que, quem sabe você tem pensado que Deus não tem te ouvido. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes nos sentimos e parece que Deus não está ouvindo a minha oração? Mas eu quero te dar uma notícia. Salmos 3, 4, não precisa abrir, eu vou ler para você. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte faz o quê? Me responde. Eu quero dizer uma coisa para você. Você veio aqui nessa noite porque Deus quer responder a tua oração. Ele quer responder o teu clamor. E nós juntos aqui vamos interceder com você e pedir que Deus faça milagres na tua vida e continue operando. Isaías 59, 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. E nós vemos aqui no capítulo 1 de Abacuque, Abacuque de certa forma está preocupado com a indiferença de Deus, como se Deus estivesse indiferente com o que a nação de Israel estava passando. E quantas vezes nos sentimos assim? Nós olhamos, muitas vezes nós oramos com fé, e daqui a pouco nós pensamos que Deus está indiferente com a minha situação. Então nessa noite, se tem algo assim no teu coração, você precisa renunciar, porque Deus está pronto para te ouvir. E nessa noite Ele tem algo para fazer. Nós vemos que depois segue falando aqui dos 5 a 11, Judá sendo castigado pelos caldeus.
E eu tenho entendido uma coisa, que em momentos difíceis que passamos, muitas vezes nós queremos uma explicação de Deus. Deus me explica por que eu estou passando isso. Não é assim? Eu entendo que muito mais do que uma explicação, quando eu estou passando um desafio, é uma revelação da visão daquilo que Deus quer para mim. Eu preciso buscar uma revelação, entendimento e dizer: Senhor, se Tu está comigo, eu vou conseguir, eu vou prosseguir, eu não vou desistir, eu vou prosseguir, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Muito mais do que uma explicação. Deus não deve explicação para você e para mim. Mas quando Ele te dá uma visão do sobrenatural, daquilo que você pode ir, até onde você pode alcançar, e quando você começa a enxergar pela visão de Deus, não pela nossa visão natural e momentânea, mas por uma visão de Deus e eterna, você vai conseguir alcançar o propósito de Deus. E eu creio que nessa noite, mais do que uma explicação, nós precisamos uma visão de Deus. Abacuque estava preocupado, quem sabe, com a incoerência de Deus, dizendo: Deus, como? Judá sendo castigado, Deus, olha o que está acontecendo. E quem sabe muitas vezes nós oramos desse jeito: Deus, o que está acontecendo, olha só. E eu creio que muitas vezes Deus olha para nós e diz assim: eu sei o que está acontecendo, mas o que você está fazendo para mudar? Então nessa noite, sabe o que diz Romanos capítulo 11? Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sabe o que aconteceu com o profeta Abacuque? Ele teve uma mudança. Ele colocou-se em vigia e espera. Eu falei há poucos dias sobre Abacuque. Só que nós vemos que Abacuque mudou para melhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus te trouxe neste lugar para você mudar para melhor. Amém? Você vai mudar para melhor, porque Deus está no controle de tua vida. E quando nos sujeitamos ao propósito de Deus, a cada dia que passa, Ele vai nos moldando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando condições. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e vamos caminhando, Ele vai nos transformando. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: você já está melhor. Amém? Eu já estou melhor. Só em estar com vocês aqui eu já estou melhor. Amém? A Bíblia diz no capítulo 2, no verso 1, diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que terei à minha queixa. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós cristãos mudamos da reclamação para prontidão, Deus muda a nossa história. E quem sabe você veio aqui hoje à noite, você precisa mudar da reclamação, da murmuração, e se colocar em prontidão, assim como Abacuque, na torre de vigia, para ouvir o que Deus ia falar. Quando nós mudamos de atitude, nós ouvimos a voz de Deus. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. O mundo precisa ver para crer. Nós cremos e veremos a glória de Deus. Amém? Porque a nossa fé não está baseada na pedra, não está baseada em objetos, está baseada naquele que já venceu a morte, já ressuscitou, está vivo, enviou o Espírito Santo para capacitar você, para prosseguir e te levar para o céu. É nesse que nós confiamos. Romanos 1,17, porque nele diz assim:
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Gálatas 13:11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Deus não te chamou para andar para trás e nem parar, Deus te chamou para prosseguir, amém? Deus não te chamou para ficar estacionado, Deus te chamou para você prosseguir rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus tem muito mais para fazer na tua vida esse ano, eu creio nisso, e eu sei que você crê também. Então, andar em lugares altos. Coloca a mão no teu coração e diga: os lugares altos do Senhor serão a minha habitação a partir de hoje. Amém? É isso que nós precisamos tomar posse. Leia comigo Abacuque 3 e 4. Diz assim, na oração de Abacuque: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem do santo, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz de raios que brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Que nós possamos nessa noite, assim como Abacuque, nos colocar diante de Deus e permanecer nos lugares altos. Quer dizer, permanecer na presença de Deus, mesmo diante de circunstâncias e situações difíceis. Não se afastar de Deus, em vez de fugir, dizer: Senhor, eu quero confessar, eu tenho sido fraco, mas eu quero prosseguir diante de Ti. Quem sabe tem alguém aqui que precisa parar com as tuas interrogações e ouvir a voz de Deus. Amém? Quantos querem ouvir Deus? Diga: eu quero andar em lugares altos. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu começo a entender uma coisa: Deus nos criou para as alturas. Ele muitas vezes nos permite passar pelo vale, mas nós podemos esperar que nós vamos subir com Ele, porque Isaías 40, 30, 31 diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, caminharão e não se fatigarão. Amém? Você não vai se cansar, porque você espera em Deus. Baixe tua cabeça nesse momento. Deuteronômio 32:13 diz que Ele nos faz cavalgar sobre os altos da terra. Eu estava olhando quando Davi foi perseguido. Pode ficar de cabeça baixa, de olhos fechados. Davi foi perseguido pelos inimigos de Saul. E Salmos 18 diz que Deus é quem cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, e faz os meus pés como os das servas, e põe nas minhas alturas. Agora deixa eu te dizer uma coisa: assim como você está de cabeça baixa, andar em lugares altos, nós precisamos entender lugares altos, entender a vontade de Deus, ser mais íntimo de Deus, acima dos problemas, acima das perseguições. Nós precisamos ser mais íntimos. Muitos questionamentos vêm, mas quando nós
mudamos a nossa atitude de reclamação, de murmuração, para prontidão, para estar pronto para ouvir Deus, para estar pronto para acordar de madrugada, para estar pronto para se colocar diante dele. Eu começo a ouvir a voz de Deus e começo a entender que o justo vai vivendo pela fé, não é pelo que está vendo, não é pelo que está acontecendo, mas é pelo que Deus vai fazendo. E nessa noite, Deus quer levar você a subir. O justo viverá pela fé. Presta atenção no que eu vou te dizer. Assim como você está de cabeça baixa, a nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Você quer se sentir alegre, em paz, confie em Deus. A alegria no teu coração vai ser proporcional àquilo que você confia que Deus pode fazer. A nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos Deus, mais confiante nós somos. Quanto mais confiamos, mais nós recebemos, mais nós prosseguimos, mais nós avançamos. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para conhecer mais de Deus. Muitas vezes Deus não muda algumas situações, mas Ele pode nos transformar para enfrentarmos essas situações. E quando nós nos deixamos ser transformados, Ele consegue nos tocar. Então coloca a mão no teu coração nessa noite e diga: eu tomo uma atitude nessa noite. Eu tomo uma atitude de mudança na minha vida. Diga: eu tomo uma atitude de mudança da reclamação, da murmuração, e me coloco na posição de prontidão, de obedecer a Deus, se arrepender diante de Deus, confessar diante de Deus, reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Diga: eu reconheço que Deus está acima de qualquer conta bancária, de qualquer situação. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todo e qualquer desafio que você enfrenta no teu casamento, todo e qualquer desafio que você enfrenta nas tuas finanças, todo e qualquer desafio que você enfrenta de enfermidade. Ele é soberano. E nós vamos sim orar como Abacuque orou, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto de vide, nós porém nos gloriaremos no Deus da nossa salvação. Mas eu creio que Ele te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua história, para mudar a tua vida e te fazer andar em lugares altos, porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Vai dizendo: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu confesso diante de Ti os meus erros, as minhas falhas, o meu pecado, mas eu quero mais. Eu quero ser tocado nessa noite. Diga: eu quero, e receba